Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou tentar falar em português. Bom, hoje eu tenho uma novidade muito feliz para vocês. Adivinha? Eu vou ao Brasil em agosto, mês que vem já. Eu decidi. Em outros vídeos eu já falei que meu irmão vai tocar em Piracicaba, São Paulo, mês que vem. E eu vou acompanhar e vou ajudá-los como intérprete. Eu não consigo pronunciar intérprete. Primeiro eu vou para Piracicaba, São Paulo, né? A banda do meu irmão participa um evento chamado Festival de Jazz Manouche de Piracicaba, que acontecerá no Teatro Erotiges de Campos, no Engenho Central. Engenho, que legal! E vai realizar no dia 22 até 24 de agosto de 2025. A banda do meu irmão vai apresentar só dia 23 só, acho. Eu não sei. O local do evento fica às margens do rio Piracicaba. E o engenho de cana-de-açúcar, né? É muito bom para conhecer a cidade. Tá escrito aqui. O local do evento é um antigo engenho de cana-de-açúcar às margens desse rio Piracicaba, né? Um lugar muito interessante. Eu também acho muito interessante. Eu quero visitar e quero conhecer a história da cidade, coisas da cidade. Quero conhecer Piracicaba. E o Piracicaba é... aqui também está escrito. Piracicaba é uma palavra da língua indígena Tupi, que significa lugar onde o peixe descansa. Que bom, né? A comida típica é peixe, não é? Salmão, não sei. Eu gosto de peixe, né? Carne também eu gosto, mas peixe também eu gosto. Eu quero experimentar peixe de Piracicaba. E depois do festival, eu vou para São Paulo, centro, e vou ficar na casa dos meus avós. Já faleceram, mas a casa existe ainda. Então, perto da Avenida Paulista, perto de Liberdade, acho que linha verde, azul, esqueci, mas é centro, né? Eu vou ficar lá e quero visitar primeiro livraria. Eu tenho 3 ou 4 livrarias favoritas, né? Eu quero visitar e comprar todos os livros que eu quero. Eu vou comprar os livros da idioma mesmo, língua portuguesa, idioma, por exemplo, português para estrangeiros. E primeiro eu quero visitar livraria. E segundo, Parque da Mônica. Mônica, Bidu, eu gosto, adoro a turma. Já fui 2016, eu acho. 10 anos atrás eu já visitei lá, Parque da Mônica, mas eu quero divertir de novo. Minha irmã mais nova também vai e eu quero ir com ela. Ela também gosta da turma, né? E minha personagem mais favorita é Bidu. Mas tenho mais uma personagem, Luco. Ele é engraçado, eu gosto dele muito. Eu acho que tem atração dele, né? Não sei como é, eu vou experimentar. E terceiro lugar que eu quero visitar é Museu da Língua Portuguesa. Vocês conhecem? Fica na Estação de Luz. Eu já visitei mais de 10 anos atrás, mas um dia ocorreu um incêndio. Quando eu cheguei no Brasil, dentro do carro do meu tio, eu ouvi
ouvi uma notícia de rádio. Ocorre incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Eu não acreditei e tivesse ouvido, ouvi errado. Eu achei ouvi errado, mas o incêndio ocorreu, né? E fiquei triste. Naquele momento eu não consegui visitar lá. Mas agora já foi reformado, né? Eu quero visitar e quero aprender a história da língua portuguesa. Outra vez eu já falei, mas agora eu vou dizer mais uma vez. Eu quero comer pamonha de Piracicaba, cachorro quente do Brasil e churros do Brasil. Pamonha não tem no Japão, né? É muito difícil para comer. Acho que ninguém não faz, não cozinha. E eu gosto muito de pamonha. A comida de milho eu gosto. Bolo de milho, suco de milho, sorvete de milho eu gosto. Eu quero comer pamonha e cachorro quente também. É diferente do Japão. Hot dog do Japão é muito fino, muito pequeno. Cachorro quente do Brasil põe aquela batata, purê de batata, palha de batata também tem, né? E churros também, diferente do Japão. Churros do Japão é muito fino e sem leite condensado, sem líquido de chocolate. Muito leve não, né? Tipo, fraquinho. Churros do Brasil é grosso, cheio de leite condensado. Ah, doce de leite, né? Bem doce. Mas é muito saboroso, gostoso, eu gosto. Outra comida que eu quero comer é estrogonofe. Quero comer comida brasileira que não dá para encontrar, não dá para comer no Japão. Por exemplo, na churrascaria do Japão, pode comer carnes e tipo brigadeiro, quindim também pode comer. E eu quero comer outra coisa. Bom, neste canal eu quero compartilhar as imagens da paisagem do Brasil. Quero apresentar expressões em português úteis. もう限界。頑張って喋ったけど、会話が浮かばなかったからもう日本語で喋る。ということでブラジルに行ってくるというお知らせの動画でした。8月の20日ぐらいから2週間ぐらい行ってきます。このチャンネルでは現地の様子とかを撮影して紹介したり、旅の間に使うポルトガル語の表現で役に立ったものとかをちょっとずつ出しで紹介していきたいなとは考えています。何かね、チャンネルにとって新しいことができたりとか、皆さんにとっても新しい学びとか知識とかそういうものを与えられたらいいかなと思っています。ということで行ってきます。バイバイ。チャオチャオチャオ。muito obrigada.